Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Plin Talks e o nosso convidado de hoje é o Marcos Groza. Ele é poeta, dramaturgo, professor e encenador. Com formação em filosofia pela USP e doutorado em artes cênicas pela Unirio, ele tem se tornado cada vez mais um artista completo. Ele já teve suas obras encenadas no teatro, concebeu espetáculos também de dança e teatro e sua poesia cruzou fronteiras, sendo representada em festivais até fora do Brasil, no México, em programas e no programa Manos e Minas da TV Cultura. E esse ano, recentemente, 2025, ele alcançou um grande feito, né? Ele venceu o prêmio Sesc de Literatura na categoria Romance com seu livro Goiás. Então, ele também se consolida o seu talento, né, na literatura em prosa. Afinal, né, o prêmio Sesc são para autores estreantes em cada categoria. Marcos, seja muito bem-vindo ao Tudo Bem com você? Tudo certo? Olá, Juliano. Agradeço aí a possibilidade dessa conversa. Mando um abraço aí para todos os ouvintes e todas as ouvintes. É uma alegria estar aqui. Que bom, estou bem ansioso para a nossa conversa. Acho que a gente vai ter um papo bem interessante, bem como foram as conversas com o Abbas e com o Leonardo, né, que foram os outros vencedores dessa edição, juntamente com você do Prêmio Sesc. E agradecer aqui também pela parceria que a gente tem com o Sesc há alguns anos já, trazendo sempre os vencedores dos prêmios aqui. E bom, Marcos, eu estava, né, analisando, né, o material que você mandou aqui sobre a sua biografia, sobre um pouquinho sobre você, escutando também outros episódios de podcast, e nós temos, né, várias e várias linhas ali de trajetória, de história, na dramaturgia, na poesia, e agora chegamos no romance, né? Como que foi toda essa construção artística sua, né, em cima dos palcos, né, nos bastidores, escrevendo, como que, né, você construiu essa carreira artística? Contextualiza pra gente, por favor. É legal, Juliano. Eu comecei assim, escrevendo, primeiro como leitor, né? A gente sempre, antes de tudo, a gente é um leitor, somos leitores e leitoras, e aí a partir daí, muito por influência da minha mãe, ali com a biblioteca dela, comecei a ler muito, e também aí comecei a escrever, acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, comecei a escrever os primeiros poemas, passei muito tempo, até comentei, estava fazendo uma conversa, eu tô no México, estava numa mesa e a gente estava falando um pouco sobre isso, assim, eu não mostrava os meus textos, e por um lado isso era ruim, mas por um lado era bom, assim, um pouco essa germinação, né, esse lugar do escuro, né, a germinação acontece no escuro, né, então, assim, para mim, eu comecei muito nessa escrita, que era muito, assim, intuitiva, e aí depois, com 17 para 18, eu entrei numa oficina de teatro na minha cidade, em São José dos Campos, e ali já comecei a partir de poemas meus, misturando com poema Manuel Bandeira, com Raul Seixas, fiz uma miscelânea ali dentro de uma dramaturgia para fazer uma sketch que já era também com poemas meus, principalmente com poemas meus. Então, aí atuava, nessa época eu tinha a ideia de ser ator, né? Depois eu me afastei desse aspecto da atuação, faço outras coisas no teatro, escrevo, faço encenação e iluminação, mas aí da atuação eu me afastei, mas passei alguns anos fazendo oficinas, né? Atuei em algumas peças amadoras, e aí, assim, sempre esse aspecto da presença sempre foi muito importante para mim, assim. Então eu gosto muito de estar em saraus, em slams, então a palavra falada, né, como corpo presente, né, que a palavra falada, às vezes a gente esquece, voz também é corpo, então isso é algo que fala muito para mim. Então o que eu escrevo, a minha poesia, e agora também, né, as narrativas aí, que já vinha das dramaturgias que eu já vinha escrevendo há muitos anos, e ela sempre está para mim muito nesse aspecto ligado à oralidade, ao corpo, a como isso reverbera também na palavra falada, né? E eu tenho uma relação com as artes cênicas, né? Também um pouco nessa chave. O teatro que eu mais gosto é um teatro mais ritual, mas que não está tanto ligado à cotidianidade, assim, ao cotidiano. É mais eu acredito muito que a arte em geral ela está ligada, isso para mim, né, muito pessoal, né, a arte tem muito
possibilidades, né? Tá muito ligada à religião, assim, ela é uma coisa colateral para as coisas que existem, a morte, né, a nossa finitude, as nossas dificuldades de vida, habitar um corpo. Então, para mim, a, a arte, né, seja poesia, teatro, agora o romance, tem muito a ver com isso, assim, com esse lugar desse espanto diante desse estar vivo, desse estar no mundo, das relações com as outras pessoas, do bonito e do feio, né, que é estar aqui nesse mundo. Para mim, né, não sei para você, igual você acabou de falar uma questão bem pessoal, né, a arte é muito de questionamento, né, quando a gente vai assistir uma peça ou ler um livro e ela traz esse aspecto cotidiano, mas de forma provocativa, artística, às vezes hiperbólica também, gera muito questionamento, né, para a pessoa sair depois da sessão ou depois que terminar um livro se perguntando, né, refletindo. Tem muito esse aspecto para você mesmo, essa troca com o leitor ou com o espectador, essa provocação que você busca? Não, eu concordo com você, assim, nesse aspecto de trazer a reflexão e às vezes não é a reflexão do ponto de vista racional, né? Às vezes é vamos dizer assim, uma reflexão mais subterrânea, que passa de novo pelo corpo, passa por coisas que você vai descobrindo. Então, assim, às vezes você vai numa peça, a princípio, eu às vezes vou numa peça, a princípio eu não gosto, ou mesmo vendo um filme, por exemplo, né, você não gosta, mas com o tempo ela reverbera em você. Então, quando uma obra, seja ela qual for, ela reverbera em você, eu sinto que ela foi efetiva, mesmo que supostamente você fosse assim, eu não gosto, eu não me identifico, ou coisa assim. Aí quando a obra você assiste, depois, sei lá, vai jantar e conversar com os amigos e não reverbera nada, então aí eu acho que ela, do meu ponto de vista, muito pessoal, ela está despotencializada, eu penso, né? Sim. E assim, do ponto de vista político, eu acho que a arte ela é política em todas as suas instâncias, né? Sim. Seja assim a reinvenção da linguagem, seja a reinvenção da nossa sensibilidade em relação ao mundo, a observação, ou seja, como temas políticos que também atravessam a arte, né? Então, mesmo uma obra, um poema, por exemplo, ou um romance que é mais psicológico, ou que é mais, sei lá, trata mais existencial, vamos dizer, ele também está eivado de questões políticas, né? De precipitações políticas, mesmo que não seja assim o tema, né? Político. Sim. Não, eu concordo, acho muito interessante e eu acho até estranho quando em uma conversa ou em alguma rede social que a gente vai ler que as pessoas falam, mas tinha que colocar política no meio, né? Sobre qualquer assunto cotidiano, muitas vezes, que é talvez um senso comum, né? E eu já parto de um entendimento similar ao seu, que a arte por si só, ela é um enfrentamento político, né? Ela é um de questionamento de sistema, né, de como vivemos e tudo mais. E aí eu queria até te perguntar, você como um poeta e agora um romancista, a poesia ela consegue ser mais explícita nesse sentido desse impacto no interior que traz para a pessoa do que um romance propriamente dito, ou muito do depende? Porque na minha percepção, a poesia, por ser textos curtos, né, muitas vezes metrificados e que a pessoa pode ler, reler, colocar na cabeceira, colocar na bolsa, qualquer 5 minutinhos ela lê, ela revisita muito aqueles momentos, e o romance, às vezes, é uma leitura que ela pode trazer seu impacto, mas ela é única, pelo menos naquela etapa da vida. Tem sentido a poesia mais assim ou não? Olha, eu não sei, eu tenho mais dúvidas sobre isso do que uma resposta fechada, assim, para ser sincero com você. Eu acho que esse aspecto de ser mais culto, mas, por exemplo, se a gente pensa em contos, microcontos, hoje também são coisas que são mais acessíveis, sei lá, tá mais ali. Hoje a gente tem uma questão da temporalidade, né? O tempo da nossa vida é tudo muito agitado, assim, então eu acho que tem esse aspecto que você coloca aí, que a poesia, pela extensão, em geral, é mais curta, e talvez acesse mais. Mas eu não saberia te dizer se a precipitação política da poesia é maior, assim. O que eu sempre digo, para mim, assim, é que a poesia, ela tem aí, sei lá,
milênios, não sei, eu poderia dizer, enquanto o romance tem alguns séculos, né? Então, assim, às vezes eu escuto, principalmente de prosadores, assim, falam assim, não, a poesia é um ramo da literatura. E eu não acho que a poesia é um ramo da literatura, eu acho que eu tive num festival de poesia em 2023 em Tijuana, e o poeta homenageado, que é um cubano, que me foge o nome agora, ele falou assim, a poesia é um ramo da ciência. A poesia sempre existiu antes de existir letra, né? Liter, né? Quando a gente começou a falar, a gaguejar, a gritar, eu acho que aí já veio aspectos que estão presentes na poesia, né? Então, assim, antes da liter, né, da letra, que é o que a gente entende por literatura, já existia a poesia cantada, a poesia declamada, aí entre o canto e a fala, que é uma diferenciação muito recente também, eu sempre digo. Então, assim, eu acredito que a precipitação política das coisas, ela pode se dar em qualquer gênero, assim, mas eu acho que a sua observação faz sentido em relação ao nosso tempo, a temporalidade que temos hoje, né? Às vezes as coisas são muito agitadas, e a arte às vezes trata de quebrar esse tempo, né? O que muitas vezes é contraproducente do ponto de vista de acessar mais leitores, mais leitoras, espectadores, espectadoras. Então, assim, é, um, é, um, é uma seara aí que eu acho que eu tenho bastante dúvidas, assim, e incertezas, para ser sincero. Não, mas acho interessante que, às vezes, a não resposta pode ser uma resposta interessante, porque, né, a gente está no meio artístico, criativo, a gente às vezes busca algo que não vai ter uma resposta, mas a gente continua produzindo, né? A gente continua fazendo, continua se perguntando, né? Provocando. Então, acho que tem muito essa função também, né? E um ponto interessante que você falou, né, Marcos, sobre essa parte um pouco histórica, né? Acaba que o poema ali no caneta e papel é uma das formas de você externalizar, né, toda a sua poesia, né, todo é corpo, né, é corpo, é fala, é gesto. Então, no papel é apenas mais uma forma de você traduzir isso, né? Total. Interessante. E aí, eu queria até voltar um pouco mais atrás, que você falou que começou a escrever ali para os seus mais ou menos 14 anos ali, na adolescência e tudo mais, mas ao mesmo tempo, né, não externalizava isso, né? É mais por não entender que a escrita ainda poderia ser um caminho, né, uma profissão, ou por uma questão que é muito comum entre escritores iniciantes, que é a vergonha de se expor. E aí eu complemento que o teatro ajudou nisso, né? De certa forma. Sim, eu acho que as duas coisas, né? Por um lado, eu lembro assim de uma vez, acho que um pouco antes, talvez com uns 12, 13 na escola, um colega de turma, assim, a professora, e ele era assim, ele era meio, sofria bullying, né? Daí a professora destacou a redação dele, que ele era muito bom na redação, inclusive para que a turma, né, valorizasse. E aí eu falei assim, nossa, que legal que deve ser isso, de ser escritor, de conseguir escrever, mas como algo assim que não era, que eu não tinha talento, né, que eu não era algo para mim, né, e junto com uma timidez, acho que é meio próprio da adolescência, eu era um adolescente meio estranho, meio tímido, como sou um adulto estranho também, mas isso que você falou do teatro, com certeza me ajudou, assim, a lidar com o ridículo, né, porque é ridículo, de certo ponto de vista, é ridículo fazer um poema, né, então, assim, do ponto de vista, assim, capitalista, principalmente, nossa, você só faz poema, você trabalha escrevendo, como que é isso, né? É poeta e trabalha com quem, né? É o questionamento, né? Então, exatamente. Com que você trabalha? Você vai ser escritor mesmo, com que você trabalha? E aí o teatro, sim, né? Eu acho que uma forma da gente lidar com o nosso ridículo, com o nosso lado, assim, bobo, né? Aceitar que somos ridículos, que somos, né? Que temos todos os aspectos na gente, né? Que muitas vezes a gente tenta esconder, né? Não, eu tenho dentro da minha seriedade, né? Do meu profissionalismo, né? O aspecto profissional é muito assim. E eu vejo isso em artistas, inclusive do teatro, que às vezes eu fico pensando que às vezes é uma forma de, vamos dizer assim, essa gravata, essa seriedade, assim, às vezes é uma forma também de lidar com as inseguranças, né? Então, assim, eu acho que isso que você falou vai muito por aí, assim. Por um lado, eu acho bom também, porque, assim, eu acho que se eu tivesse mostrado de início as minhas coisas para alguém, sei lá, que tivesse mais experiência ou sei lá como,
Eu acho que eram muito ruins os meus poemas com 15, 16 anos. Uhum. A verdade é essa, assim, a pessoa fala assim, nossa, mas que poema ruim, tipo, o que você tá fazendo? Então, assim, eu não tive esse feedback inicial e eu acho que foi bom não ter tido, né? Eu poderia parar por ali, né? Dependendo de como É, chegasse em você, né? Esse feedback. Não, realmente. eu fiz esse questionamento porque, né, eu também, começando a escrever, publicar meus textos, eu caio muito nesse, será que tá bom? Até pra gente pedir um feedback, assim, quase que profissional, Uhum, nosso, a gente fica com medo, uhum, né? Ainda mais pessoas próximas, a gente pode ficar magoado. E eu fico imaginando que, no meu caso, né, pessoal, se é difícil escrever, imagina subir no palco, né? E se eu vencesse o palco, que pra mim é mais difícil, eu acho que a escrita seria fichinha, né? Enfim, sim, as possíveis sim, críticas e tal. Então, eu sim, costumo entender muito a arte, né, as artes de forma muito conectada, né? Então, no teatro, né, as artes cênicas, a gente tem a música, tem a dança, tá conectado, tem a parte de roteiro, a parte escrita. Então, eu gosto muito de entender a cabeça de quem navega muito por todas essas artes, né? sim, E Marcos, assim, mais um desafio foi o romance, né? Quer dizer, foi um sim. desafio de fato? Textos longos, o primeiro texto? Sim. Antes de entrar no romance, assim, tem uma coisa que eu gosto de pensar e que eu trabalho nas minhas aí, nos meus processos e também dou orientação, né, de literatura e de teatro, que é o trabalho a partir das forças, e não a partir das formas. Às vezes a gente vê um poema e fala, nossa, olha que poema legal esse. Aí você olha para aquilo e é inevitável quando, né, na vida, né, quando você está começando mais, na vida como artista, você vai copiar um pouco. De alguma forma aquilo vai se impregnar em você. Só que eu acho que o mais interessante desse exercício de cópia, entre aspas, é a gente olhar para a força que está por trás daquela forma. Porque se eu copio a forma, eu estou copiando uma casca. E eu acredito muito assim que é o processo de criação, né? Vem um pouco aí do filósofo também. O processo de criação, ele é o encontro das forças que você arregimenta com uma materialidade. Palavras são materialidade, música, cena, luz, presença, tudo isso são materialidades. E aí, como que uma força encontra uma materialidade e resulta numa forma? Então, para mim, o processo criativo, se eu fosse resumir, seria esse. Então, assim, se eu vou lá e copio a forma, eu tô copiando um resultado que eu tô perdendo o que veio por trás, né? Então, assim, Interessante. isso é algo que às vezes é um pouco abstrato, né? Aí quando eu tô tentando os meus processos ou orientando, aí a gente tem que, né, ir pro palpável do que se trata, né? Não ficar só nesse plano abstrato. Agora, falando do romance, e também já tentando puxar um gancho disso que eu falei, não, com certeza. O texto mais longo de fôlego, vamos dizer assim, é um desafio. É um desafio, principalmente para quem está acostumado à poesia, né? Eu já tinha, sei lá, com 10 anos atrás, eu lancei um livro, falei assim, não, vou escrever um poema longo, um poema meio épico, Uhum. assim, sei lá, meu poema longo tinha 6 páginas, 7 páginas. Então, assim, o poema longo, ele é curto comparado com o romance, né? E o Goiás, especificamente, eu tenho um ponto de vista que ele é um pouco pessoal, assim, né? Ele é um romance, mas ele é também um longo poema, poderia dizer. Porque ele tem Interessante. um aspecto um aspecto da linguagem. O Santiago Nazarian, que foi um dos jurados, ele destacou isso, ele fez um super querido, ele fez um vídeo falando assim, a pontuação é meio amalucada, só tem uso de minúsculas, exceto nomes próprios, e mesmo nome de cidade, de país está em minúsculo. Então, assim, tem um aspecto da linguagem que está muito em destaque. Então, assim, para mim, para mim foi um processo de escrita muito lento, né? Como eu tentei escrever dessa forma assim mais inventiva, né? Do ponto de vista da linguagem, priorizando essa experiência da linguagem, foi uma escrita lenta. Esse é o segundo romance que eu escrevo. O primeiro tá incompleto não, ele tem um fim, mas ele não tá terminado, vamos dizer assim, né? E ele é bem mais longo. E aí depois quando eu tava terminando ele, veio a ideia do Goiás, a ideia falando um pouco dele então, né? O narrador, eu parti da ideia do binômio, que é usado nas buscas aí dos bombeiros, que é uma ideia do binômio humano-animal, né? Então, assim, o cachorro ele é treinado, o cachorro farejador ele é treinado com
um bombeiro. E esse bombeiro é que sempre, né, às vezes ao longo do tempo pode mudar, mas eles atuam juntos, né, e eles têm uma afinidade, como a gente pode imaginar, né, tem uma afinação muito grande entre o humano e o animal. E eu fiquei pensando, poxa, por que não tomar esse binômio, essa ideia, como um princípio de instauração da minha voz narrativa? Então, assim, eu cheguei num cachorro que atuou na verdade é uma cachorra, uma cadela, que atuou em Brumadinho, acho que chamava cadela Cristal, inclusive. E aí comecei a ler, falei assim, poxa, né, e tinha essa coisa de Brumadinho, que é uma coisa pavorosa na nossa história recente, né, com laudos comprados na Alemanha, a diretoria da empresa, né, da Vale, sabia do risco que estava correndo, então, assim, uma coisa pavorosa que não encontrou justiça até hoje. As famílias de uma organização, a Avabrum, que lutam por isso, que ninguém foi preso, assim, ninguém, acho que chegou a ter prisões, mas logo foram soltos, pessoas muito ricas, pessoas riquíssimas, né, milionários, né, que estavam por trás disso. Então, algo muito feio também, né? Então, assim, a partir dessa voz, não fala só disso o romance, né? O romance tem seis trechos, 6 partes. A primeira e a última são um tempo presente, em que dois cachorros e o policial estão aposentados, na beira do mar, assim, né? Tem uma relação muito forte com o mar, nessas 2 partes. E nas outras do meio, as outras 4 do meio tem principalmente o relato sobre esses trabalhos em Brumadinho, na busca dos corpos, se eu não me engano, de cabeça foram 272, por aí, pessoas que morreram por conta de uma valorização do lucro. E eles tinham, inclusive, um cálculo de quanto eles gastariam em indenização. Para você ter uma noção, o refeitório da empresa estava a jusante da barragem, então, né, então estava na reta, né, então a própria arquitetura que foi o lugar já era assim, a vida humana não vale nada para essas pessoas. A vida humana não vale nada. Enfim, eu tô misturando os 2 assuntos, porque gera uma revolta também muito grande. Mas aí como o Santiago destacou, para mim tem esse aspecto político, uma precipitação política inevitável, necessária, mas tem também a questão da poesia, que é o que gera. Então, eu não busco, na maioria dos meus poemas, eu tenho também esse texto, que ser tão panfletário, porque eu acho que a experiência da linguagem. Então, até destacaram, né, 3 coisas no romance: a poesia, a memória e a crítica social, como 3 coisas que estão aí. Então, eu não busco nesse e na maioria dos meus textos que o conteúdo político seja panfletário, né? Então, assim, o romance, para mim, antes, mais que nada, uma experiência de linguagem e esse deslocamento da visão humana para uma visão animal, que gera um estranhamento, e existe inclusive essa passagem, né, entre a voz do humano e do animal, que não fica claro, não fica muito claro. Você fala, nossa, quem tá narrando aqui? Essa é uma das experiências que eu busquei, inclusive, então, um certo estranhamento, um certo desconcerto. Nossa, eu não tô entendendo quem que tá narrando. Então, assim, ao longo do romance, corre um pouco por aí. Bem interessante, ô Marcos, e só um ponto, assim, que me veio aqui na cabeça, que tudo é política e de forma muito literal, tanto é que o porta-voz dos bombeiros, que era o Pedro Aihara, né, ele virou político, literalmente, né, virou deputado. Então, assim, ele ficou, né, famoso, né, por estar na frente das câmeras e tal. Então, só um detalhe, né, tipo, é literalmente político, então não dá para desassociar mesmo, né, qualquer tipo de fator, e aí entra questões econômicas, né, aí vai pro social também. Então, acho que é mais um ponto que corrobora muito, né, com a sua ideia, com a sua percepção, com a sua escrita. E o porquê Goiás, o nome? Boa pergunta. Eu fiquei, inclusive, lembrando, assim, é louco, né? Porque eu fiquei 3 anos escrevendo, aí muita coisa você esquece ao longo do tempo. E aí, esses dias, não sei se no outro podcast eu falei disso, mas chamava Gomes, o cachorro.
Ah, E é o nome humano para um cachorro, né? Então, o do Goiás é o nome do cachorro, um dos cachorros, uhum. que principal, vamos dizer assim. E aí, como eu escrevo muito pela sonoridade, então eu escrevo e depois eu fico lendo em voz alta, lendo em voz alta, lendo em voz alta. E aí veio assim, é como se viesse na minha cabeça, você tá lendo como se a cabeça fosse, pela sonoridade, fosse dando como que vai ser. E um dia veio na minha cabeça, assim, ao ler uma frase, acho que eu tava bem no começo disso ainda, sei lá, tava nas primeiras 5, 10 páginas. E aí veio Gomes, em vez de ler Gomes, eu li Goiás. E eu gostei da Legal. sonoridade. E aí eu falei assim, traz um estranhamento, né, com o estado, não tem nada a ver com o estado, mas chama Goiás o cachorro, e tem uns nomes estranhos, porque fala de vários, sei lá, deve ter uns 10 cachorros que trabalharam lá, que eu acabo mencionando em algum momento, e aí eu inventei os nomes, claro, né? Mas são os nomes estranhos e de diferentes origens, assim. Então acabou ficando isso, mas é outra camada de estranhamento, né? Porque Goiás, aí, eu tenho amigos de Goiás, falam assim: o que tem a ver com Goiás? Não sei o Sim. que, no final não tem nada a ver com Goiás. Não, mas eu achei bem interessante isso que você falou, Marcos, porque é a forma do seu processo de construção a partir da sonoridade, algo muito particular, né? Então, e fez total sentido, né, nesse caso. E de repente, né, esse estranhamento, essa curiosidade pode ser algo a mais ali, né, para a descoberta do livro, não planejado naturalmente, mas que para mim, como aí que vem um outro ponto, né? Não sei se você respondeu, eu acho que não, né? Quando você estava escrevendo, né, Goiás, você já tinha um objetivo claro com o final da escrita, por exemplo, descobri o prêmio, né? Vai ter o prêmio Sesc e tal, e eu vou escrever para um prêmio, ou você escreveu para depois jogar para o mundo e ver o que acontece. Porque assim, a forma com que você contou sobre o título mostra muito, ó, é do meu jeito, sem pensar em questões mercadológicas, né? Pô, soou legal, não tem muita relação com o estado que se passa, mas Ah, então como aham. que foi pensado assim o livro nesse sentido? Juliano, eu tô aí há uns, sei lá, uns 15, 20 anos já na cena independente, né? E eu sou uma pessoa. Eu sou renitente em algumas posturas, o que muitas vezes me atrapalha também. Então, assim, eu não tinha nenhuma expectativa de ganhar o prêmio. Zero, zero, zero. Assim, claro, você se inscreve, você fala assim: vou me inscrever, pô, legal, tomara que role. Uhum. Mas já me inscrevi para milhares de coisas e muitas coisas, sei lá, igual edital. Tinha uma época, agora eu já não tô mais nessa, né? Mas assim, eu escrevia, sei lá, 10 editais, 15 para sair um, né? Então é muito ingrato esse lugar, né? Então eu não tinha nenhuma perspectiva disso, assim, de ganhar um prêmio, disso, assim. Inclusive, quando me ligaram do Sesc, eu falei assim, nossa, é um trote. Sim. É um trote, aí eu falei assim, nossa, vocês vão mandar um e-mail? Porque aí, agora que eu receber um e-mail, eu vou acreditar. Me Imagina, manda logo para eu. tipo, sei lá, meses depois da inscrição, né? Então você já até passou também, né? Já até esquece e tal. Sim, sim, não, foram, sei lá, 6 meses, 7, sei lá quantos meses depois, 4, pelo menos 5 meses. Então, assim, não tinha essa perspectiva. E quando eu escrevo, eu não escrevo assim, não tenho um aspecto, talvez agora passe a ter, não sei, um aspecto mais voltado para o mercado. Uhum. Então, porque eu escrevo poemas, a maioria são poemas bastante estranhos, assim, que tem uma vertigem da linguagem, acho que eu posso dizer. Não sei se todos, mas muitos. E então, assim, eu não miro um leitor, uma leitora. Então, para mim, a escrita, embora também eu sobreviva dela, não tem esse aspecto mercadológico, né? Assim, porque, sei lá, se eu tenho um público, sei lá, se eu abro uma livraria, que seja, ou abro qualquer outro comércio, eu tenho o meu público. E eu nunca tive isso, assim, nunca pensei, não, vou escrever para isso, para conseguir aquilo, sabe? Eu escrevi muito de uma coisa de dentro, assim, que vem e me sai, assim. Eu acho que a poesia, a arte, muitas artes não, né? Mas a poesia em si talvez seja mais minoritária, mesmo dentro da literatura, e talvez tem um poeta que diz isso, eu esqueci o nome dele agora também, que ele diz assim, a poesia não é que pouca gente gosta de poesia, porque a poesia, na verdade, ela é mais resistente ao capitalismo. Hum. Então, assim, é mais difícil que o capitalismo se
absorva dela para ir chegar muitas vendas, né? Fenômenos de venda. Geralmente fenômenos de venda são livros de prosa, né? Sim, sim. Nunca tinha pensado sobre essa ótica, mas é bem interessante. Eu ia até emendar aqui na próxima pergunta sobre essa questão mercadológica mesmo, né? Você acabou que já esse é o assunto, né? Você tá no Independente há muito tempo. Eu tenho o Plin Talks, né? E tô até promovendo um evento presencial agora aqui em Belo Horizonte, no dia 18, que é só para autor independente, então... Porque é muito fácil você pegar um nome midiático e encher o teatro, né? Assim, agora, fazer a força do independente é muito mais difícil, né? Como que você enxerga o mercado independente, assim? Tanto literatura, outras artes que você navega? Olha, eu, assim, por exemplo, né, às vezes é chato isso, fazer essas comparações, mas, por exemplo, aqui no México, onde eu tô agora, faz 3 anos que eu venho, anos consecutivos, participar de festivais e tal. Tenho traduzido poetas mexicanos, não só mexicanos, né? Traduzi, acho que até hoje, traduzi mais poetas argentinos. E é assim, aqui, hoje, eu não sei dizer também, não sou super aprofundado na cultura mexicana, mas a cultura do livro, né, a cultura de, aí isso se reverte, né, em prêmios, em feiras, né, em ciclos de leitura, em tudo isso, é algo bastante forte. Agora, se você for isolar São Paulo, Rio, aí é bastante forte, São Paulo, Rio, BH, né, o nosso Sudeste, Curitiba, mesmo Salvador, assim, a gente for pensar esses nichos, é mais forte. Eu sinto que aqui já está mais espalhado, sabe, pelo país, assim, claro que nas grandes cidades se encontra mais, assim. Então eu vejo o cenário independente, principalmente aí do Sudeste, como um pouco árido, né? Aquela coisa, né? Muitos escritores, principalmente poetas, querem mais escrever do que ler, né? O que é algo sintomaticamente feio, né? A gente é, antes de tudo, leitor. Eu sou, antes de tudo, leitor. É a base. Então, assim, não adianta você falar assim... Eu já escutei isso de pessoas que falam assim, não, eu escrevo poesia, mas não gosto, tipo, de ler poesia. Eu falei assim, oi? Como assim? Não dá pra... É algo assim, meio um contrassenso, né? Contraditório e feio pra mim, assim. E do ponto de vista, assim, dos nichos, eu acho que também é bastante ruim, assim, tem muitas panelas, né? Aqui no México também, né? A gente conversa bastante sobre isso aqui, mas no Brasil, que eu conheço mais, aí principalmente São Paulo, Rio, eu acho lamentável como grupos. Os grupos são assim, eu tenho os meus amigos, eu favoreço os meus amigos, eu participo eu sou jurado, então eu premio os meus amigos, aí o ano que vem os meus amigos vão ser jurados e vão me premiar. Então, assim, eu acho que existe uma entropia muito feia no meio literário brasileiro, assim, acho que eu posso generalizar para o país inteiro, mas eu acho que com certeza isso está muito presente no Sudeste, no Sul, e acredito que até em grandes capitais aí do Nordeste também, assim. Então, assim, eu acho... eu fico muito feliz de ganhar o Prêmio Sesc, que ele acontece de maneira anônima, né? Eu acho que isso tinha que ser mais difundido no Brasil, né? E é muito feio, assim, como ao mesmo tempo a cultura dos prêmios, né? Uma coisa que um amigo daqui do México falou, assim, essa cultura de você ter que se inscrever e pagar, como o Jabuti, claro, né? Acho que eu vou me inscrever. Eu nunca me inscrevi no Jabuti com os meus livros de poema, porque eu falei assim, eu não vou gastar, sei lá, R$ 500, sei lá quanto que é. E é caríssimo ainda, né? Eu não vou ganhar, entendeu? Eu não vou ganhar, né? Então, assim, agora com Goiás eu sei, né? Com uma grande editora, né? Uma editora mais significativa. E aí sim, mas eu acho muito feio isso. Eu acho assim que é sempre assim o nepotismo, né? Os amigos e as amigas se autoproclamando, ou pessoas se autoproclamando. Então, assim, é muito difícil furar essas bolhas. E eu acho que com esse prêmio eu furei uma panela, assim. Eu acho que a principal coisa que eu fico feliz é isso, assim, de ter furado uma panela. E sei que muita gente que não gosta de mim não gostou que eu ganhei o prêmio. Vou falar isso, não sei se eu deveria falar, mas é isso, assim, tô nem aí para essa gente, e o que me importa é a minha escrita. Eu acho que o prêmio fico muito feliz, assim, e grato ao Sesc e a essas iniciativas que, como o Sesc, valorizem a literatura,
antes de tudo, sabe? Mais do que essas relações, esses vícios de relações no qual a gente está muito mergulhado, assim, no meio literário e no meio do teatro também, que são o que eu passeio mais, né? Teatro e literatura. No teatro é a mesma coisa, assim, eu acho que tem, os vícios variam um pouco, né? Porque tem as suas diferenças, mas eu acho que é bem parecido. Ô Marcos, eu concordo muito com você. Você citou o exemplo do Jabuti, né? Saiu ontem, eu acho, a lista dos finalistas, né? Dos 5 finalistas. Aí você vai ver, tem Chico Buarque, tem os nomes que parece que é a lista do ano passado, né? Assim, são nomes que sempre aparecem. E até que ponto ser um Chico Buarque impacta ou não a ele virar um finalista, né? Eu não falo assim pela escrita, mas pelo nome, pelo impacto que ele tem cultural, Brasil. Aí você vai um romance de entretenimento, né? Um Rafael Montes, de novo, né? Com mais um livro que não é espetacular, eu li esse livro dele. Aí é essa crítica, né? Porque se fosse anônimo, será que esses livros estariam onde estão na premiação? Exatamente, exatamente. Assim, é um questionamento E isso, muito válido, muito válido. sim, e isso é política, né, Juliano? Assim, infelizmente, eu acho que com as gerações aí se mudando, talvez a gente possa melhorar nisso e criar uma cultura, né? Até assim, para as pessoas comprarem mais livro, né? Começa daí, né? Para mim é vergonhoso, né? Que eu vi um cálculo da quantidade de inscritos em relação à premiação. A premiação é muito baixa. R$ 5.000. É micharia. 5.000. É. Cara, uma micha. Não, sabe? É assim, todo mundo quer ganhar pelo reconhecimento, mas assim, cara, é ridículo que uma premiação que cobre, né? Por exemplo, se der 5.000, eu não cobro nada pra inscrição. Então eu dou R$ 5.000. Então beleza, né? Você não tá cobrando. Mas não, você cobra, não cobra pouco, embolsa um monte de coisa. E hoje em dia é um setor privado, né? A CBL é uma iniciativa privada. Infelizmente, né? Não tem mais aí enfim, então assim, eu acho que isso, tentando fazer uma volta assim, de ligar, eu acho que isso inclusive desmotiva as pessoas a escreverem, sabe? Desmotiva o circuito da literatura e da cultura literária e das artes em geral, as pessoas falam assim, nossa, mas eu ouço isso de muitas pessoas, assim, eu queria me dedicar a isso, mas eu vou estudar tal coisa, aí paralelamente eu vou escrever, né? Eu vou me dedicar no paralelo a isso. Então, assim, é desmotivante, né? Enfraquece o setor cultural de maneira geral, eu diria. Sim. Não, eu concordo, assim, eu tenho as mesmas. Eu tenho críticas muito similares, assim, à premiação de forma geral, e a gente pega Jabuti como a maior que mais movimenta dinheiro, né? Enfim, status e tudo mais. E de fato, né, é uma barreira muito forte de entrada para novos artistas, né? Eu tô muito envolvido com a literatura independente, eu gosto muito de ler, né, livros, e-books, às vezes contos, né, quase que de forma bem amadora que são publicados, principalmente na Amazon, mas tem tanto talento que não teve a chance de ser lapidado, não tem um espaço, a pessoa, você vê que tem uma coisa boa ali, mas que não vai para frente por N situações, né, por N faltas de espaços, né, então é triste, né, assim, porque a gente é tão rico culturalmente, né, um país tão grande, tão diverso, né, a gente vai de norte a sul, muda bastante linguagem, gostos, cultura e tudo mais. Dá uma pena, né, de certa forma, que é muito potencial jogado fora, né? Sim, sim. Não, com certeza. E assim, um dia, assim, eu espero que a literatura e as outras artes também possam ser como a música no Brasil, né? Que é uma coisa que tá muito, assim, no nosso coração, né? E felizmente, né, é algo que marca a nossa cultura e é algo que para mim é fundamental. Eu sempre digo, assim, que tem eu esqueci o nome do poeta, a cabeça para os nomes tão horríveis, que ele diz assim, tudo que erra quem se afasta da música. E eu acho muito isso, assim, que a literatura, quanto mais próxima ela tá da música e do corpo, ela pode se potencializar muito mais. E pensando na nossa cultura, isso é algo fundamental, né? Sim, com certeza. E Marcos, agora o pós-prêmio, né? Venceu, foi anunciado, vai ter. Já recebeu a capa? Já sabe como vai ser? Sim, acabamos de fechar, o livro está indo para a gráfica agora. Agora estava falando com a editora Senac. Nossa, estou ansioso, muito feliz.
Em dezembro vai ter o evento de lançamento e premiação lá no Rio de Janeiro, dia 15 de dezembro. Então, assim, estou muito feliz e nas expectativas, né? Levantou as minhas expectativas. Se eu não tinha expectativas antes, agora eu tenho um pouco mais, né? Sim. Eu tenho aí esse outro romance que eu quero retomá-lo, reescrevê-lo. Ele é mais longo também. Sim. Então, assim, tenho aí um livro de poemas para sair, que é um livro bem pessoal, que fala assim da minha trajetória, fala muito ali do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, do Litoral Norte, que são regiões em que eu cresci, que eu mesmo trabalhando em São Paulo, morei no Rio já também, não saio dali, sempre estou ali nesse trânsito, ali pelo Vale do Paraíba, Litoral Norte de São Paulo e Mantiqueira, que aí já é bem na divisa com Minas. Meu pai é mineiro. E aí, além do evento de lançamento em dezembro, terão outros, eu imagino que outros eventos ano que vem também, né? Vai rodar aí com a editora, né? Eu tô com bastante. Nossa, fiquei muito feliz. Que aí tem o circuito. Não chama circuito Sesc, é Arte da Palavra. Eu não sei exatamente o termo que o Sesc, que o programa do Sesc, acho que é Arte da Palavra. Que aí leva as pessoas vencedoras para diversos lugares, para fazer leituras, conversas, para divulgar o livro, né? Então, assim, tô bastante na expectativa. E tamo aí, né? Eu acho que é isso, assim, também faço orientações, acompanho processos de outras pessoas, e tô aí nessa, também ataco, né, de design gráfico, faço livros, do ponto de vista formal, né, também tô fechando um livro aí de um amigo, um livro de contos do Charles Lima, então tô aí, né, nesse meio, e querendo voltar a fazer teatro. Faz um tempinho já, 4 anos já que me afastei do teatro, por questões. Teatro demanda muito dinheiro, né? Sem dinheiro é mais difícil. Aí a gente acaba fazendo solo, coisinhas mais condensadas. Mas tô nessas expectativas aí, inclusive de tentar transformar o Goiás numa peça, talvez num filme. Filme aí eu não manjo, eu não teria que terceirizar, mas uma peça, estamos nessa expectativa. Que legal. Acho que vai dar uma oxigenada legal nesses próximos eventos sobre a premiação, né? E, bom, tomara que você consiga realizar tudo, né, Marcos? De repente, o audiovisual pode ser mais uma arte aí na vida, né? O filme, né? Pode ser mais uma experiência, né, artística interessante, né? Eu acho que Sim. É um dos caminhos que muitos buscam, né? Talvez além do teatro, é uma forma lúdica de você ver aquilo que você escreveu, né? Tem um certo status também ali no cinema, né? Num curta. Algo assim, enfim. Sim. Mas desejo sucesso, Marcos. Desejo que tudo dê certo. E enfim, queria agradecer pela participação aqui no Plim Talk. Espero que você tenha gostado. Ô Juliano, eu agradeço muito, de coração aí o espaço, o papo, a sua energia é muito generosa. E mando um abraço aí para todas as pessoas ouvintes do podcast e sucesso pro podcast. Obrigado, Marcos. Um abração, sucesso, até mais. Valeu, querido.